Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um tutorial diferente. Diferente não, né? É um tutorial de séries, tá? Eu vou fazer a maquiagem da Bo, do Lost Girl. Pra quem não conhece, eu vou deixar um link de um dos episódios da série pra dar uma olhada. E vou depois no final do vídeo colocar uma foto da Bo pra vocês verem como é que ficou, certo? Bom, pra começar, eu olhei bem, estudei bem a maquiagem dela. Ela usa muito pouca maquiagem, mas o efeito que dá é muito legal. Pra começar, eu vou aplicar um pouquinho de primer, tá? Muito pouquinho. Muito menos do que o habitual, porque ela só usa maquiagem aqui. Então, não vale a pena a gente gastar muito primer, porque a gente não vai subir com a maquiagem, certo? Então, vamos lá. Aí, eu vou aplicar só no traço, só pra dar uma segurada nessa maquiagem, que vai ter muito preto, muito marrom, muita cor que precisa da segurada, certo? Só na linhazinha aqui, e subir com esse primer até a metade da pálpebra, tá? Aí depois que eu passei esse primer, eu gosto muito de aplicar essa primeira base com o pincel de esponjinha. Mas se você não gostar, você pode utilizar qualquer outro pincel que te seja mais adequado. Aí, com o marrom, a paleta que eu vou usar é a Urbana, tá? Que é essa aqui da Avon, que eu nem usei a primeira vez. E o tom que eu vou usar da Urbana é esse marrom aqui que é mate, que não tem brilho. Porque eu reparei que a Boa na maquiagem dela não tem brilho, então eu vou utilizar só tons mate. Vou pegar um pouquinho, tá? Vou vir aqui no meu espelhinho e eu vou fazer um movimento, não sei se dá pra ver aí no vídeo, de subir um pouquinho. Eu vou começar fino, bem lá do cantinho, e vou dar uma subidinha com aquele marrom. Mas, gente, só até a metade da pálpebra mesmo. Ó, começou aqui, ó, bem no cantinho e veio subindo com marrom, tá? Isso. Aí depois eu vou pegar um marrom, não um marrom, mas enfim, é o dourado dessa paletinha aqui, ó. Esse dourado aqui, tá? E eu vou só passar por cima desse marrom, rente ao marrom, só pra dar o acabamento. Que eu vi que ela tem um pouquinho de sombreado, mas é muito pouquinho. Então, é uma coisa bem de leve, que vai vir da metade da parte mais larga pra fora, super bem esfumada. Quer ver? Nós vamos passar ela aqui, esse complemento, né, pra iluminar, pra dar aquela sensação, tô só até a metade maquiada, e o resto eu nasci bonita, né? E puxar aqui, ó. E aí vamos esfumar com o dedo ou com outra coisa que queiram aí. Eu gosto de fazer aqui com o dedo, tá? Vem aqui. Isso. Só pra dar um brilhinho, tá? Depois, por cima desse marrom, sem atingir o cantinho, eu vou pegar um pincel, um dos meus pincéis de sombra, tá? Cadê? Aqui. O meu pincel de sombra, que eu uso pra sombra preta, que é esse aqui.
eu vou utilizar o Quarteto Glamour, tá? E a cor que eu vou usar é esse preto aqui. Que, aliás, é uma das sombras da Avon que eu mais adoro, é esse preto do Glamour. E o que eu vou fazer? Com um pincel bem fininho, esse aqui, tá? Esse aqui. Eu vou molhar, tem que tirar o brilho dele, que tá todo brilhoso e eu não quero brilho. Hoje não, sem brilho. Com um pincel pequenininho, eu vou molhar ele bem pouquinho, ó. E eu vou fazer como se fosse o delineado do primeiro por cima desse marrom, sim. Aí depois eu venho com o maior e puxo o delineado um pouco mais pra cima. Tipo, alargando ele por cima daquele marrom brilhante, saca? Porque quando eu fechar o olho, a impressão que eu quero dar é que eu tô só com uma sombra clara. E aquela coisa, ok, já nasci bonita. Então, é só pra dar um tiro, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou pegar essa sombra bem fosca, vou começar com esse, tá? Eu espero que esteja tudo certinho. E fazer um risco, um maquiado bem fino. E aqui, ó, aqui eu vou fechar meu olho e eu vou riscar um pouco pra cima, não muito, meio que puxando. Eu posso fazer isso com o pincel pequeno, que é mais fácil. Ó, dá aquela sensação gatinho, tá? E com o maior, na verdade, se vocês tiverem o pequeno, já dá pra fazer essa maquiagem. Porque o pequeno já faz todo o serviço. Eu gosto de usar o largo porque dá um efeito melhor. Mas aí com um pouco de paciência. Ó. Tá? Ajeita aqui, ali, aqui, ali. Pronto. Puxei também o gatinho aqui. Um pouquinho aqui assim. Tá? Outra forma de fazer isso é usar o delineador, tá? Delineador gel. Porque na primeira vez que eu olhei até achei que a bota tava de delineador gel, mas depois eu vi que não. Então eu retirei da lista. Vou dar mais uma aplicada de douradinho, daquele douradinho que a gente aplicou antes. Pra dar o acabamento aqui. Em cima desse preto, dar aquela esfumada no preto já. Com o marrom. Com esse douradinho. Efeito de nascer linda. Nasci gótica. No canto. E aí, gente, esse marronzinho, que na realidade ali nela é um dourado, ele vem até aqui, ó, até a pálpebra aqui, subindo a pálpebra. Pra quando ela fechar o olho, dar aquele efeito assim na cilinda, ok, eu só tô usando delineado, né? Mas não, é um pouquinho de sombrinha, ó. Deu olho pra frente, não parece, tá? Embaixo,
Embaixo eu vou aplicar o lápis e um pouco daquela sombra preta que a gente começou. O lápis preto e a sombra preta, bem larga. Esse lápis, o segredo da maquiagem da Bo é a parte de baixo. Porque na parte de baixo, quando ela fecha o olho, que tá o glamour. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Tá aí. E é nessa parte de baixo que a gente vai trabalhar mais. Aí tem duas formas de fazer essa parte inferior. Uma delas é o lápis com o esfumador. E a outra é usando a própria sombra. Você passa o lápis e depois esfuma a sombra por cima. Também fica desse jeito. Eu prefiro utilizar a sombra, dá um efeito mais bonito. Mas se você tiver com pressa e quiser fazer de uma forma mais prática, o lápis com esfumador também dá. E ó, já tá ficando parecida com a boca. Depois eu vou pôr a foto dela no final do vídeo, vocês dão uma olhada aí. No final, no início, enfim. Pra vocês verem como é que é. Ó. Aí, se eu for fazer com sombra, como vai ser? Gente, muito simples. Eu vou pegar... Opa! Eu vou pegar um pincel daqueles de esponjinha. Ai, meu Deus. Que tem uma pontinha assim, ó. Vou pegar ele. Vou passar aqui, bem a pontinha. E eu vou esfumar essa pontinha no meu olho. Sempre aquela coisa, devagar, pega um pouquinho e vem aplicando de leve, sem pegar muito. Ele também pode me auxiliar num acabamento melhor no meu olho, tá? Mas eu realmente gosto desse daqui. Esse mais fofinho aqui. Pra mim dá um acabamento melhor. Tá. Olho feito. Gente, muito, muito simples, né? Pois é. Esse make, ele não tem nada de difícil, gente, nada. Olha assim, nossa, como o bota linda. Pois é. É super fácil, adoro ele. Bom, no rosto eu reparei que a Bo usa um pouco de pó iluminador, então eu resolvi usar esse daqui da Avon, que é bem clarozinho. E com um pincel bem fofão, né? Eu resolvi usar esse da Boticário aqui, ó, que ele é bem grandão, então não vai dar efeito. O que eu vou fazer? Pegar essa parte mais clara do pó, essa aqui, né? Bem mais iluminadora. E aí eu vou aplicar só nessa parte alta aqui, ó. E esfumar bem. Vou polir esse make bem. Só pra dar um arzinho mais saudável.
Pode ver que eu tô usando o pincel, ó, Kabuki, tá? Então assim, isso vai dar um ar de polimento muito mais forte. O que vai tornar até um pouco mate esse shimmer todo, ó. Eu vou arrastar o pincel até que fique um tom rosinha, tá? E era isso. Ok. Na boca, antes das sobrancelhas, que eu vou fazer por último dessa vez, na boca, a Bo usa um batom bem, um rosa bem bobo. Eu achei que o mais parecido com o batom da Bo era o Boca Chique do Beijo Total, tá? Esse aqui é o Boca Chique. A cor dele é essa aqui. É bem bonito, adoro esse batom. E aí eu vou aplicar ele. Por último, gente, o que eu reparei também? Antes disso a gente vai fazer a sobrancelha. A sobrancelha, eu decidi pegar o palete, tá? E utilizar aquela mesma sombra base, a marrom, pra fazer a sobrancelha. Por quê? Porque aí vai dar um ar mais natural. Pra fazer a sobrancelha, como é que eu vou fazer? Primeiro, com o pincel pentinho, eu vou pentear ela todinha. Todinha pra cima. Tá? Que vai dar um ar muito mais elegante e muito mais bonito. Depois, com um pincel, eu vou utilizar o chanfrado, o pincel chanfrado de delinear o olho, aquele mesmo que você usa para passar o delineador, um deles eu deixo para isso, esse aqui. Eu vou pegar um pouco dessa sombra e vou preencher a minha sobrancelha só nos pontos que eu tenho falhas. E vou arquear um pouco, porque a Bo tem um olhar mais sedutor, assim, né? Então, sobrancelha arqueada, meninas. Então, levanta, sobe, tá? Pra subir. Você já vai pintando arqueadamente. Ó. E desce, mais parecendo um V. Isso vai dar um ar mais sensual do que infantil. Por último, eu reparei que os cílios dela são bem cheios, então ela tá usando cílios postiços também. Vou botar estes cílios aqui, tá? Que eu mostrei lá no blog, lá tá a marca deles e tudo. E eles são bem naturais, então eu vou utilizar os cílios. Primeira vez que eu tô utilizando eles. Então, meninas, tirou, tá? Tirou, curvou, curva bem, vem com a colinha, passa aqui e aplica. Aplica o meio e deixa bastante cola nas beiradas. Eu vou ali pôr os cílios e eu já volto. Oi, gente, voltei. Apliquei os cílios, ó, poderosos. Pra limpar a cola que ficou na minha mão, usei um pouco de demaquilante no algodão e pronto. Guardar a caixinha dos cílios. E agora que eu já fiz tudo e tudo mais, eu vou dar só uma esfumada aqui no preto, um pouquinho mais, né? Esse preto ficar mais bonito. Gente, uma esfumada de leve. Ó. E
outro lado também. Tá. Com o pincel esse aqui que é bem pequenininho. Que é bom. Só que aí cuidado, né? Pra vocês não pegarem a sombra com os cílios e acabarem borrando a maquiagem. Tá? Ó. Olho bem fechado. Aquela borrada na make. Embaixo eu vou dar mais uma borrada. Aí tá, os cílios, o que eu vou fazer? Vou pegar o Curvex. Meu Deus. E com o Curvex eu vou curvar um pouco esses cílios, pra eles não parecerem tão retos assim. É pra eles virarem melhor, ó. Ficam um efeito diferente. Quando eu baixo o olho ele não me atrapalha, ele não parece. Aí você tem duas opções a respeito dos cílios postiços. Ou você deixa eles naturais no caso sem máscara, ou você passa a máscara neles. No meu caso aqui, eu vou aplicar a máscara porque esses cílios aqui não são tão bons quanto o do Boticário e outras coisas assim. E aí, como não são bons como essas marcas, eles tiveram não só uma dificuldade grande de grudar com a linha que veio com ele era ruim, enfim, uma série de coisas, mas ele também é bem duro, então a máscara vai dar um aspecto mais bacana, certo? Então já juntei os meus cílios com os cílios postiços e eu vou usar duas máscaras. A primeira é essa aqui, que é da Color Trend com extra volume. E a segunda é a Extreme, que é efeito de cílios postiços. Que é essa aqui. Essa aqui, Extreme, da Avon, tá? Eu gosto bastante dessa máscara, ela tem um efeito bem bonito e vai deixar esses cílios mais grossos. A Bo não usa cílios sempre, mas nessa foto que eu tô vendo dela aqui, ela tá de cílios. Bom, aí, pra finalizar, cabelo solto pelo rosto, é isso. Esse é o meu look de Bo, Lost Girl, e eu espero que vocês gostem, espero que tenha ficado parecido. Um beijo, tchau!